E gravando, vamos lá, aula 5 e 6, né? Sobre religiões e seitas. Vamos então lá, nosso pinga-fogo, né? O povo diz que essas perguntas mais, né, objetiva, quente, aqui é pinga-fogo, né? Então a gente vai debater sobre algumas perguntas, né, que vocês viram na aula. O tema vai girar em torno do espiritismo, né? Tanto o kardecista quanto o espiritismo de religiões afro-brasileiras. E a aula 6, a próxima aula, né, nós vamos também debater, vai ser sobre o judaísmo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta: o que é espiritismo? Eu vou começar já com Vladimir. O Vladimir vai abrir aí o que é o espiritismo, com o seu entendimento que você viu na aula, né? Como é que você pode comentar? O espiritismo ele é uma religião científico-filosófica, né? Pelo menos assim ela se apresenta. Crê na eternidade da alma, ou seja, do espírito, e na capacidade de comunicação entre os vivos e os mortos, e, e na evolução espiritual contínua da humanidade através da reencarnação. Os escritos base, né, dessa religião são os escritos de Allan Kardec, que dali eles tiram, né, basicamente a sua origem e o seu fundamento. Muito bom. Rapaz, Vladimir, aluno nota 10, hein? Altas respostas. Muito bom, Vladimir. É isso mesmo, não tem o que acrescentar, né? 2. Quem foi Allan Kardec, Júnior? Allan Kardec, Kardec, Kardec foi Leon, conhecido como Leon Denisard Rivalier, ele foi o fundador do Espiritismo. A situação dele é que em 1854 ele testemunhou uma manifestação de um espírito em um médium. E o médium não estava tendo controle próprio. Quem estava tendo controle próprio, né, segundo ele, era o espírito. E aí depois dessa situação, em 1857, o Allan Kardec, né, o Hipólite recebe revelações de espíritos, informando que ele tinha sido Allan Kardec em outra vida, vidas passadas. E a partir desse momento, ele se denomina Allan Kardec, esse Hipólite. Muito bom. Francês, né? Então, e esse Allan Kardec, os espíritos revelaram que foi um poeta celta, né? De antigamente. E aí ele gostou da ideia. Pô, eu sou então a reencarnação de um poeta celta. Que maravilha. Vamos lá. Vou dar uma dica de filme para vocês. Vocês sabiam que tem na Netflix filme chamado Kardec? Conta um pouco da história. Eu assisti um tempo atrás, mas se você tiver acesso ao Netflix, tem um filme chamado Kardec. Então é até bem dirigido, né? Bem escrito, bem produzido, né? Bem interessante até para assistir esse início aí. Vocês veem aí, teve supostamente até uma brigazinha sobre quem escreveu o livro dos Espíritos, né? Tem é, uma rixa de uma mulher também que contribuiu muito e ela não teve os devidos créditos, né? Ele pegou tudo e fez tipo deu uma plagiada também, né? Então pegou os escritos dela ou das sessões, das manifestações, o que eles fizeram em conjunto e ele juntou tudo para si e publicou no livro dos Espíritos com crédito somente para ele. Aí a mulher abriu mão também, deixa quieto, vou. Então tem uma trama bem legal no Netflix, dá para assistir, tá bom? Kardec. Sua outra pergunta. Vladimir agora, quais são as principais doutrinas do Espiritismo? São várias, né? É uma enxurrada. Pega aí as principais e comenta algumas aí. Então, a principal, acho que a mais conhecida é a reencarnação, né? Que seria a capacidade de quem já morreu retornar à vida, né? Através de um novo nascimento aqui na Terra. E eles entendem, inclusive, né, que é no nascimento que existe o momento da união da alma com o corpo. Então, antes do nascimento, antes do parto, o corpo não tem a alma ainda. Então, eles dizem que a alma ela só é conectada com o corpo a partir do momento do nascimento, segundo eles. Né?
Eles creem na salvação por obras, né? Porque um dos principais motes dele é a caridade. Eles, inclusive, dos lemas principais deles é que fora da caridade não há salvação. Então, a salvação deles é por Isso, obra. muito bem. Eles creem também na lei do karma, que é uma lei de causa e efeito, né? O que você faz nessa vida, você vai colher numa próxima vida, possivelmente, né? E por isso, então, que essa necessidade de reencarnação, né? Que você tem que voltar para pagar, né, as dívidas que você tem de vidas anteriores. Então, eles têm essa ideia, esse entendimento. Também creem no livre-arbítrio, né? Então, o homem ele é livre para decidir o que fazer, né? Ele tem uma inclinação para o bem ou para o mal, mas ele tem o livre-arbítrio. Ele vai seguir a inclinação para o mal ou para o bem. Então, vai da decisão de cada um. E também a questão da mediunidade, né? Que é essa capacidade de contato com os mortos, né? De receber espíritos e de falar por eles, né? E transcrever livros, né? Receber revelações, até, né, visões, digamos assim. Tudo isso através da mediunidade. Uhum. Muito bem. Muito bacana. Você comentou alguma coisa sobre Deus? Como é que é a visão dele sobre Deus? Então, a visão deles de Deus é uma visão meio impessoal, né? Eles creem em uma forma de Deus, mas de uma forma impessoal, né? Que basicamente criou o mundo, o universo e definiu as leis, mas ele não tem nenhuma interação, digamos assim, com essa criação, né? Ele simplesmente organizou, né, deu as regras e o mundo, tipo assim, toca por si mesmo. Isso, maravilha. É uma espécie de deísmo, né? Então, sempre que a gente for comparar, é interessante também vocês pegarem essas principais doutrinas, né? O que ele fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia, né? São os pontos fundamentais. Como é que é a salvação, né? Que você também comentou muito bem sobre a salvação por obras, né? A reencarnação também é muito interessante essa ideia, porque a reencarnação é o processo salvífico deles, né? Então, você não tem uma expiação em Cristo, você tem um processo salvífico de reencarnações e purificações, né? Por obras. É muito interessante. Na reencarnação, eu vou comentar aqui sobre alguns textos que eles utilizam, que são clássicos. Por exemplo, Saul e a Médio de Endor. Vocês lembram desse texto? De Saul a Médio de Endor? 1 Samuel 28, Saul vai ter, né, com aquela feiticeira e faz uma sessão lá, supostamente aparece Samuel. Então, é um texto que eles batem muito na tecla, que houve ali, então, uma sessão mediúnica, né? Então, depois vocês meditem, estudem bem esse texto, façam exegese, porque o texto também é difícil, né? Por um sentido, porque o espírito lá, o que aparece, é chamado de Samuel no texto. Então, é um texto de exegese complicada, mas você consegue interpretar e no panorama bíblico, na analogia bíblica, você não tem nenhum respaldo a essas sessões mediúnicas. Outra coisa, vocês lembram na transfiguração de Jesus que aparece para ele Moisés e Elias lá no monte? Então, para eles também é uma sessão mediúnica. Então, apareceu espíritos e ali Jesus teve uma sessão mediúnica. Então, alguns textos que são utilizados, né? E vocês, de repente, ficarem atentos, de repente, depois fazer uma exegese bem bacana, né? Então, pelo menos na questão da reencarnação, esses dois são bem aclamados, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui. Agora, voltando para o Júnior, as religiões afro-brasileiras, né? Então, elas vão ter algumas coisas em comuns, até porque elas são também classificadas como do ramo espiritismo, né? Alguns chamam esse espiritismo kardecista de espiritismo branco, né? O outro seria o espiritismo afro-brasileiro, né? Ou negro, alguns até usam essa nomenclatura. Então, Júnior, comente brevemente sobre o surgimento das religiões
afro-brasileiras. O surgimento, primeiro, tá? O surgimento das religiões afro-brasileiras. Tranquilo. Então, surgiram com a vinda de escravos africanos, né, que foram trazidos para o Brasil e, juntamente, eles trouxeram a sua cultura, né, os seus costumes, a sua religião, e assim surgiu a religião, né, afro-brasileira, né? É bem breve mesmo. Uhum. Sim, exatamente. Então, com a escravidão, né, africana, né, esse transporte negreiro e esse tráfico negreiro, então é claro que a pessoa não vai deixar sua cosmovisão lá, né, e vir só o corpo e a mente vazia, né? Então vieram com a sua cultura, com suas religiões, com seus costumes, né? E implantaram no Brasil também as suas religiões. Então, aqui um comentário do livro que eu indiquei para vocês, né? Aqui é a Manual de Apologética Cristã, de Ezequias Soares. Então, na página lá 213, ele diz que vieram bandos, né, da Oné, da Nigéria, do Sudão, os Iorubás, ou Nagôs e os GGs, né? Os bandos vieram do Congo, Angola, Moçambique também. A cultura sudanesa predominou sobre as outras, né? E aí houve uma vasta mistura dessas culturas, não é isso? Fazendo com que a tradição religiosa africana fosse implantada no Brasil, certo? E desenvolvida até a gente ter o que tem hoje, né? Várias classificações, e aí é a próxima pergunta, né? Deixa eu ver aqui. As características, né? Eu vou passar por Vladimir agora. Então, chega-se. Essas religiões são implantadas, são desenvolvidas, né? Hoje a gente tem na Bahia uma expressão bem forte desses cultos, né? E quais as características, Vladimir, das religiões afro-brasileiras? Tá? Algumas características dependem do sentido geral da religião, porque depois tem as doutrinas em si, tá bom? Então deixa as doutrinas para o Júnior, você vai falar mais da religião em si, tá bom? Certo. As religiões afro-brasileiras, né, eles têm um certo paralelo aí com o espiritismo, né? E só que, tipo assim, eles têm uma das características principais deles aqui no Brasil, né, é a questão do sincretismo, né? Sincretismo com o catolicismo. Então, a gente pode Isso. ver que eles têm vários deuses. Na realidade, eles são politeístas, né? Essas religiões afro-brasileiras, eles têm vários deuses. E esses deuses encontraram, de certa forma, uma correspondência com os santos católicos. Então, houve um sincretismo aí, né? Uma mistura aí de crenças. E isso foi muito... foi algo que se fortaleceu muito aqui no Brasil. E tem isso até hoje, né? Eles não creem assim na Bíblia, né? Mas eles utilizam algumas coisas da Bíblia, né? Lá tanto é que eles têm um correspondente até para Jesus, né? Eles têm um correspondente no panteão de deuses deles, né? Mas o Jesus bíblico mesmo para eles é só um espírito evoluído. Isso. Muito bem. Muito bem, isso aí mesmo. Então, o sincretismo tem muito a ver com o espiritismo, de modo geral, né? Muito bem. Tem também um sistema chamado fetichismo, né? Descreve o sistema de crença com características geralmente animistas, né? Animistas naquele sentido de empregar uma atuação espiritual em objetos, né? A natureza, por exemplo, árvores, rios. Então, por isso o entusiasmo também e o uso deles de elementos da natureza, né? Nos seus cultos. Muito bem, agora para o Júnior. É claro que é um panorama geral, né? A gente está comentando, não dá para a gente falar, né? E exaurir. Claro que a religião é muito mais, né? Tem um histórico muito maior, mas, de modo geral, a gente está definindo algumas características das religiões afro-brasileiras, não é isso? Então, Júnior, quais as principais doutrinas, se é
é até legítimo, né, usar esse nome doutrinas, eles não têm uma sistematização, principalmente por escrito, ou essa coisa de se apegar a um dogma, né? As coisas deles são bem abertas, bem práticas, bem passado de geração em geração, né? Mas, assim, a gente poderia identificar algumas doutrinas. O que você pode comentar dessas doutrinas afro-brasileiras? Então, pastor Vladimir, eu consegui identificar somente 2 a 3 doutrinas no vídeo, né? Então, a primeira é que eles pregam salvação por meio de ações humanas, né, através de uma evolução espiritual. A outra é que eles ensinam que somente eles, né, a religião deles, salvam. E a outra que eu não sei se eu me enganei, né, mas dizem não ser religiões, mas expressões culturais. Uhum. Eles têm muito parecido com o espiritismo kardecista, né? Por exemplo, acerca de Jesus. Eles, da mesma maneira, pensam que é um espírito evoluído, que fez o bem, é um bom exemplo, mas não é o Messias, entendeu? Acerca do diabo, por exemplo, do mal, eles têm um paralelo também com o espiritismo. Então, eles pensam que a questão do mal é uma ilusão. Na verdade, o mal está em um ser específico. Essa existência do mal seria um equívoco, né? É, um guia equivocado, né? Ou que merece ser corrigido, ou uma pessoa equivocada, mas não existiria essa coisa cósmica de Lúcifer, Satanás, o mal moral, de fato, objetivo. Então, é também parecido com eles, né? Com os kardecistas. A questão da divindade, então, são politeístas, né? Você tem vários deuses, né? Trabalhando ali. Por exemplo, aqui nesse comentário diz o seguinte: os Nagôs reconhecem a divindade suprema, conhecida pelo nome de Olorum. Então, uma corrente dos Nagôs, né, tem essa divindade Olorum, tido como senhor do céu na África, mas não pode entrar em contato com os homens. Por isso necessita de divindades secundárias. Então, já politeísmo, outras divindades para representá-lo, que são os orixás. Então você tem o Olorum, o maior, e os seus, vamos supor, os seus mediadores, os orixás, ou os vodus, né? Orixás para os nagôs e vodus para os gegês. Orixás e vodus. Você já ouviu falar sobre o vodu, não é isso? A gente até chamava de uma religião, etc. Ah, vodu, pratico vodu. Na verdade, o vodu, então, é um termo paralelo aí aos orixás, não é isso? Esses orixás são os guias ali, vamos dizer, os espíritos bons, não é isso? E os Exus seriam aqueles que precisam de aperfeiçoamento, de uma certa purificação. Eles têm aí uma tendência que a gente chamaria de mal, mas como não existe um mal, eles seriam enganados, eles fazem sem saber. E nos terreiros eles incorporariam, eles precisariam então ser domados, domesticados, né? Os Exus. Eles incorporam no Pai de Santo, no cavalo, né? Chamado cavalo, e nesses rituais eles conseguem, portanto, até mesmo trabalhar, né, a religião em contato com esses espíritos e com os Exus e os orixás. Bem interessante, né? A gente não comentou, de repente seria necessário lá na característica das religiões. As 3 grandes ramificações, Vladimir, você lembra? Das religiões afro-brasileiras. As 3 grandes ramificações no Brasil. Você lembra? Umbanda, Quimbanda. Isso. Candomblé? Candomblé, isso. São as 3 principais: Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Macumba, ele até explicou no vídeo, né? No modo mais técnico, seria uma designação para todas as religiões afro-brasileiras, né? Não seria uma única religião, né? Denominada Macumba. Então, seria Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Cada uma dessas ramificações, elas têm uma característica específica, tá bom? Eu vou ler rapidinho aqui esse comentário. Por exemplo, a Umbanda é uma mescla de raças. Há elementos
indígenas, pagelança, bebida, ervas, banhos, charutos, elementos africanos, não é isso? Os elementos brancos, as imagens do catolicismo. Os orixás correspondem aos santos da Igreja Católica, aí uma mistura, o sincretismo que a gente falou, né? A variedade nessas correspondências, né? Oxóssi, por exemplo, representa São Sebastião, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas representa São Jorge na Bahia. Os pais de santo e as mães de santo recebem os espíritos de índios e pretos velhos. O deus deles é chamado de Zambi. O candomblé agora, a Umbanda. Então, todos esses elementos na Umbanda, né? Esse comentário que ele fez aqui. No candomblé, o candomblé é crença tipicamente africana. Então, enquanto a Umbanda já tem essa mescla de raças e até com elementos indígenas, ele diz aqui que o candomblé é crença tipicamente africana. Há variedades nessas práticas porque eles vieram de várias regiões da África, né? Ketu, da Nigéria, orixá principal, Xangô e Oxóssi. Na Angola, o orixá principal é Xangô. GG de Daomé, o orixá principal é Oxumaré, que é uma serpente. Os orixás são espíritos encantados e não dos mortos, como na Umbanda e até mesmo do kardecismo. Então, eles são uma espécie de divindade que a gente até comentou lá atrás, não é isso? Então, eles são divindades ou mediadores da divindade maior, não é isso? E aí vai. Agora a Quimbanda, só uns comentários rápidos, né? A Quimbanda é a própria magia negra. Os deuses principais deles é Exu, Lúcifer, Beuzebu e o próprio Satanás. No comentário, aqui é claro que eles não vão chamar. Eu acho que a visão de um Quimbanda ele não vai chamar. Ele pode chamar o deus dele de Exu, mas eu acho que ele não vai chamar de Satanás, né? Então, eu acho que essa é a visão do protestante falando, né, que a divindade dele é o próprio Beuzebu, Lúcifer, etc. Às vezes são divindades femininas, por exemplo, Pomba Gira, espírito de prostituição. Os pais de santos recebem espíritos de deuses africanos. Beuzebu é cultuado pelo quimbandista e é representado pela cabeça de boi. O culto deles é diretamente a Satanás, diferente da Umbanda e do Candomblé, pois estes adoram a Satanás, mas de maneira disfarçada. É o comentário aqui. Exu é o deus principal, né? Então tá aí, né? Comentários breves, né? Rápidos sobre essas religiões espíritas, tá bom? E a divisão aqui, principalmente das africanas, né? Afro-brasileiras. E nota que há um incentivo muito grande, você vê até na academia. A academia, ela incentiva ao respeito, né? A título de respeito, a título de respeitar a identidade africana pela defesa do negro. Então tem uma ideologia também da defesa do negro, do pobre, e já um marxismo aí disfarçado, essa luta de classes. Então as pessoas normalmente se posicionam e ele é muito bem visto na academia, tá? Nas universidades, você vê vários até eventos a título de ser eventos históricos que enfatizam e até enaltecem as religiões afro-brasileiras e seus cultos, seus exus, suas divindades e tudo mais. Então, não é difícil você ver professores universitários na área de humanas, né, vestindo roupas, cor de cabelo, aqueles aparatos, anéis ou colares, remetendo a esse tipo de postura. Não sei se vocês já viram, normalmente o pessoal das humanas, história, pedagogia, filosofia, principalmente as mulheres, normalmente elas cheias daqueles colares de coisa da natureza, anel de coco, essas coisas, os brincos característicos. É claro que não tem nada contra isso, mas muitas das vezes eles estão remetendo às religiões afro-brasileiras e encarnam uma espécie de luta por defesa dessa minoria. Assim, respeitar, de repente, as pessoas é uma coisa. Agora, você enaltecer e incentivar as religiões
é outra coisa diferente, né? Então, isso acontece dentro da academia e é muito bem visto, é intelectualmente avançado. Agora, se você faz o mesmo no cristianismo, você é ridicularizado. Eu cito o exemplo da minha instituição, né? Já teve eventos na área da história que trouxe resgate das religiões afro, com todos os aparatos, manequins, mostrando como baianas, mostrando toda a religião, como é que funciona, e todo o aparato publicamente financiado por dinheiro público, essa coisa toda, né? Mostrando as religiões, os exus, os cultos, as divindades, enfim. Por outro lado, já presenciei também, e eu estava numa coordenação de trazer um palestrante cristão para fazer uma palestra sobre design inteligente e ser rechaçado, ridicularizado, receber e-mail tentando boicotar o evento e uma série de coisas do tipo. Então é complicado, né? Você não está. E eu não sei, ó, foi de fato até. Foi quase um milagre conseguir fazer o evento e etc. Mas se você tem de um lado um incentivo, um lado, né, que ele é mais pesado do que outro, né, em relação a essas religiões. Aí a dica, então, o politicamente correto está exigindo, alguns historiadores exigem, eles até há uma espécie de pressão psicológica. Se você é negro, você tem que fazer parte de religiões afro-brasileiras, porque você teria, entre aspas, que honrar as suas origens. E se você fosse para um cristianismo, você seria uma espécie de traidor, porque você está indo para a religião do colonizador. Então, tem uma pressão psicológica, cultural até, que taxa na pessoa até um rótulo e uma identificação ruim, né? A pessoa meio que como traidor agora da raça, né? Dos princípios, dos valores, porque ela, né? Por exemplo, os haitianos, quando chegaram no Brasil, que alguns foram para igrejas evangélicas, então, alguns exerceram críticas, né? Criticaram, haitiano tem que ser de religiões afro, porque vocês foram doutrinados assim, é a raça de vocês, é a origem de vocês. Que coisa é essa de agora ir para cristianismo, ir para outras religiões? Vocês têm que preservar a religião de vocês não podem trair, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, foi uma situação difícil. Então, eu lembro muito bem, porque foi perto de mim, uma pesquisadora fez um doutorado inteiro para provar que lá no Haiti, na origem deles, existiu o cristianismo, e, portanto, não era uma aberração eles serem cristãos, eles tinham a liberdade de ser o que quisesse, pertencer à igreja a expressão religiosa que quisessem, sem ter que ser opressos, né, por essa filosofia de forçá-los a ser sempre de religiões afro. É muito bacana isso, né? Então, eu tenho até essa tese de doutorado. A pessoa precisou fazer um doutorado inteiro, viajou para o Haiti, fez pesquisa em loco, só para provar que lá, desde a fundação histórica, vamos dizer assim, mais recente, né, documentável, o cristianismo já esteve presente lá também. Ou seja, se esteve presente lá, qual é o problema deles aqui no Brasil se unirem a igrejas cristãs protestantes? Muito bacana, entendeu? Então, uma briga aí argumentativa muito interessante, tá? Eles usam esse argumento também com relação à questão dos indígenas, né? Os indígenas também não podem se converter. Também, essa ideia que seria uma agressão contra a cultura deles, eles têm a expressão própria, como se a pessoa fosse um determinismo absurdo, a pessoa não pode mudar de vida, não tem mais escolha na vida. Se eu nasci índio, eu vou ter que viver de tanga o resto da vida. Se eu vestir uma calça jeans, ai de mim, vou ser um traidor. Oxe, a pessoa é livre, a pessoa é livre para, né, caminhar livre assim, né? É até difícil eu falar como calvinista, mas dizendo-se assim que a pessoa não pode, pelo menos o homem não pode, né, tolher a liberdade do outro, né? Agora a pessoa, em termos espirituais, ela não é livre, ela é pecadora, ela nasce, né,
garras do pecado e precisa, de fato, da graça de Deus para ser liberta verdadeiramente, genuinamente. Mas o homem não pode cercear essa liberdade social, humana do outro, né? Então é complicado. Certo? Bacana esse debate. Vamos continuar aqui. Agora, aula 6. A aula 6 vai tratar um pouco do judaísmo. Vocês podem pensar assim, poxa, mas é meio estranho a gente falar de judaísmo como seita, porque a gente sempre viu, às vezes, o judaísmo como um co-irmão dos cristãos. A gente tem muito apreço. As igrejas estão retornando a práticas judaicas, né? Eu tenho os judaizantes. Algumas igrejas têm lá o candelabro, a Arca da Aliança. Alguns se vestem de sacerdote, pagam mico, né? Mas eles gostam disso. Se vestem de sacerdote, de sumo sacerdote, constrói templo de Salomão, faz uma lambança inteira. Então, essa aula, ela veio justamente posicionar o que é o judaísmo na atualidade. Isso é importante. Até para que a igreja não ache que o judaísmo é muito lindo e queira imitar o judaísmo. Porque o judaísmo é uma seita. É uma seita. Se você for olhar as doutrinas cristãs, o judaísmo está abissalmente distante do eixo principal doutrinário do cristianismo. Então, é uma seita tão perniciosa como outra qualquer. Pode falar, Vladimir. Eu achei interessante essa aula, né? Exatamente para desmistificar esse entendimento comum aí que a igreja tem, e os evangélicos, de uma forma em geral, têm até mesmo, né? Mas o que eu percebi também, depois de assistir a essa aula, foi que esse judaísmo contemporâneo que a gente tem hoje, ele é um tanto quanto diferente do judaísmo bíblico, né? Daquele judaísmo praticado, pelo menos na época de Jesus e anteriormente a ele. Então, são coisas assim que a gente vai ver no decorrer aqui das respostas, que há uma diferença bem significativa. Sim, muito bem lembrado. A gente estava falando de judaísmo como sistema religioso que está em voga hoje, né? A gente não está falando do judaísmo bíblico do Antigo Testamento, né? Aquela região expressa pelas escrituras do Antigo Testamento, que, né, na verdade, esse judaísmo de hoje foi a corrupção do que era para ter sido o judaísmo de fato, tá bom? Então nós estamos falando justamente desse judaísmo que é corrompido, é esse atual que está em voga hoje, se você for em Israel, hoje, a religião hoje, né? Então quais são as marcas, né, as características? Da outra vez eu comecei com o Vladimir, agora vou começar com o Júnior, tá? O que é o judaísmo, então, Júnior? Já aí, né, começando aí com a definição, o que é o judaísmo? Vamos lá. O judaísmo é uma religião monoteísta, é uma religião antiga, com cerca de 3.000 anos de história de registro. Eles acreditam que Deus revelou suas leis a Moisés, no Monte Sinai, de forma oral e escrita, e a partir daí, o judaísmo se desenvolveu no século, no sentido de manter um relacionamento com um Deus nacional, no caso, o Deus dos judeus. Muito bem, muito bem. E veio desenvolvendo, né? Então, até chegar em nossa época, o problema, né? Qual foi o grande problema, Júnior, assim, nesse transcorrer do tempo para o judaísmo, né? O grande problema Desse judaísmo bíblico para o que a gente tem hoje. a única coisa que me vem em mente assim, é a questão da não aceitação de Cristo, né, de Jesus Cristo. Isso, também, né? Então, uma das coisas interessantes, a recusa do Messias, né? Mas tem outras coisas. Já na época de Cristo, Cristo já criticava os judeus. Por exemplo, quando Cristo fala das leis, vós, né? Vós rejeitastes as palavras de Deus por doutrinas de homens, por exemplo. Então, a questão do Corban, que é uma doutrina meramente humana. Então, na época de Cristo, os fariseus, saduceus, os grupos, né, já tinham feito mais de 600 leis adjacentes. Então, o judaísmo ele vem se corrompendo. Por quê? Por deixar a lei de Deus,
por quebrar a aliança de Deus. Lembra quando eles vão cativos para a Síria, Babilônia? Eles estão quebrando a aliança com Deus. Então, o grande problema e a deturpação do judaísmo foi progressivo, né? Foi deixar a lei de Deus, substituí-la por uma lei humana, tradições humanas, baseado em leis, interpretações orais, né? Posteriormente, a quebra da aliança, né? Junto com isso está inclusa a idolatria, o abandono da lei moral de Deus. E, por fim, então, quando se quebra a aliança, está bem claro, né, a quebra e a não aceitação de Cristo também da nova aliança, né? Então, eles também não aceitam a nova aliança, eles não aceitam o Messias, e eles não veem o Messias dessa natureza. Nesse contorno, aí tem várias doutrinas, né? Mas ele vem se deturpando. Então, chega na nossa atualidade, né, eles quase da mesma maneira, eles têm as suas tradições orais, né, dando, de certa forma, credibilidade, interpretando a escritura. Eles não aceitam o Messias e eles quebraram a aliança e acham que, de fato, nem tem nenhum problema quanto a isso. Então, você tem um sistema que está bem distante, né, do ideal. 2. Quais são as principais ramificações do judaísmo? Comente sobre cada uma delas, o Vladimir, nessa perspectiva mais moderna, tá? Nos dias de hoje, né, o judaísmo ele é dividido basicamente em três ramificações, né, que seriam os ortodoxos, os conservadores e os reformistas. Os ortodoxos, né, seriam aqueles que eles creem somente, né, nos textos da Bíblia hebraica, né, que é o nosso Antigo Testamento. Inclusive eu achei assim que faltou um pouco, né, de aprofundar um pouco mais especificamente nesses ortodoxos na aula, né? Eu entendi assim, que ficou mais focado nesses outros dois, os conservadores e reformistas, né? E os ortodoxos ficou um pouco meio faltando, assim, até porque, segundo a aula, né, os ortodoxos seriam a maioria, né, desses três grupos, né? Os conservadores, eles também creem na Bíblia hebraica, mas eles também acreditam que esses textos, né, os textos sagrados, eles podem ser revistos, eles podem ter uma revisão, tipo uma espécie de atualização, digamos assim. E os reformistas, eles vão ainda além, né? Eles seriam os mais liberais. Eles teriam um viés mais revisionista da Bíblia hebraica. Aham. Bacana. Vou ler um comentário, abri aqui na internet um comentário sobre, como você falou aí, que seria interessante algumas informações a mais dos ortodoxos, né? Abri aqui na internet um comentário, né? Os judeus ortodoxos são os que cumprem estritamente os 613 preceitos estipulados pela lei judaica, conhecida como Halachá. Os preceitos estão ligados a alguns hábitos a serem adotados. A dieta kosher, que estipula quais alimentos devem ser consumidos, o descanso aos sábados e as leis de pureza familiar. Os ortodoxos dão ainda privilégio à dimensão ritual, com a adoração de roupas simples, separação das funções entre homem e mulher, sendo que as mulheres têm algumas proibições, principalmente na participação da religião pública, tais como conduzir as orações, estudar o Talmud e ser ordenada rabina, por exemplo, não seria possível. A Torá, por ser um livro revelado por Deus, não deve ser alterada em nada, mantendo sua integridade, resultando na manutenção rígida das tradições. Além disso, os ortodoxos... Só um momentinho que eu tenho que ligar aqui na tomada. Além disso, os ortodoxos... Ai, caramba, espera aí só um pouquinho. Baguncei aqui agora a página aqui. Além disso, os ortodoxos se isolam em locais específicos, espécie de guetos, onde o contato com o restante do mundo não ortodoxo é reduzido. As crianças têm uma educação distinta da escola secular, com o objetivo de formá-los estritamente na ortodoxia
religiosa. Também não aceita a revisão dos valores judaicos tradicionais frente à mudança do mundo moderno. Tá certo? Se eu não me engano, os ortodoxos também só acreditam no Pentateuco, tá bom? Os 5 livros de Moisés, eles são bem estritos ao Pentateuco. Tá certo? Então, é isso aí. Eles têm essas três grandes vertentes. Dá para a gente depois estudar cada uma delas mais a fundo, né? Os ortodoxos, conservadores, os reformistas, têm muito texto, muita história sobre cada uma delas e de fato a atuação de cada uma delas. Tá certo? Vamos lá para o Júnior agora. Pergunta 3. Qual o entendimento do judaísmo acerca da Bíblia, de Deus e do Messias Cristo? Pergunta grande, hein? Vamos fazer assim? Vamos intercalar. O Júnior responde essa aqui, a Bíblia, Vladimir essa, Júnior essa. A gente faz o mesmo na 4, porque é uma pergunta muito grande com várias respostas, tá bom? Então a gente vai dividindo aí. Então, Júnior, qual é o entendimento do judaísmo acerca da Bíblia? Beleza. Os judeus, eles têm a Bíblia hebraica, que equivale ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, havendo a única diferença entre as ordens dos livros. Então, são os mesmos livros, porém as ordens estão diferentes. Sendo que os judeus eles não consideram o Novo Testamento como escritura inspirada por Deus. Muito bem. Tem a divisão da Bíblia hebraica, eles têm uma sigla, né? Tanakh, né? Que vem da Torá, né? Lei, Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, os escritos, né? Então, você pegar o Tanakh, né? Seriam as iniciais, né? Para formar a sigla, né? T de Torá, N de Nevim e K de Ketuvim. Tanakh, né? E faz essa sigla aí bem bacana. Então, é assim que eles veem a Bíblia como um todo. É interessante dizer que, junto com a Bíblia, os judeus, ou o judaísmo, ele preza muito pela tradição também. Existe a tradição oral e existe a tradição oral e existe os comentários da tradição oral. Então, existe o Midrash e também existe o Talmud, que são muito utilizados no judaísmo. Eles são, então, comentários. E esse é o perigo, porque nesses documentos e nessas tradições é que vem as explicações que passam a ser e a virar doutrinas e muitas, às vezes, interpretações equivocadas e comentários equivocados transformam-se em doutrinas com pé de igualdade com o texto bíblico. E isso foi o que Jesus bateu na veia lá, na questão do Corban, não é isso? Ele deu um exemplo, né? Vocês invalidam a lei de Deus com a lei de vocês, porque vocês falam do Corban, que instituiu que tudo que uma liberação para o homem, né, não ajudar os seus pais, ele podendo dar como oferta alguma coisa no altar e estaria livre da ajuda para os seus pais. Jesus fala em outros termos, isso não está na Bíblia. Vocês que inventaram, interpretaram e inventaram isso. Na Bíblia tem sim, muito bem, honra teu pai e tua mãe, mas o que vocês estipularam como honra e a lei que vocês colocaram aí é uma lei que vocês inventaram. E aí vocês estão cometendo o equívoco e desmerecendo a lei de Deus, né? Desmerecendo a lei de Deus, que manda honrar pai e mãe, né? Melhor dizendo, e o Corban está fazendo o contrário, você está levando dinheiro para o templo. Então, não que a oferta seja equivocada, mas Jesus fala, não é isso o espírito da lei. Então, vocês estão adulterando a lei de Deus pelos comentários, pelos comentários, pela tradição oral de vocês. Então, é esse o grande problema. Sempre que as instituições, as religiões têm uma grande tradição de comentários, de um magistério, ou tradições orais, ou coisa do tipo, pode perceber. O perigo é que essas tradições vão suplantando
a autoridade da Bíblia. Você vê isso no catolicismo, você vê isso nas testemunhas de Jeová, você vê isso no adventismo, você vê isso no judaísmo. Onde tem no catolicismo, já mencionei, no catolicismo, onde você tem um magistério, um colegiado, uma tradição, né, pessoas para interpretar, escrever e como parâmetros, né, quase supremos de interpretação, você vai ter um problema, porque devagarinho esse tipo de tradição vai querer suplantar as escrituras. É dito e feito. A gente pode ter referência, a igreja pode ter suas referências na própria igreja e baseado na própria revelação. Mas a gente tem que ser sempre crítico, até os protestantes mesmo. Os protestantes, os reformados, que têm toda a sua tradição de confissões de fé, catecismo, tem que tomar muito cuidado. Porque esses são elementos e documentos muito importantes abaixo da Bíblia. Só são válidos ao momento que a Bíblia claramente os autoriza, né? E eles explicam, então, com clareza e correção o texto bíblico. Mas muitos reformadores deram até alertas sérios. Tomem cuidado, essa confissão, esse documento, só é válido à medida que ele expressa o ensino bíblico, para que não haja a construção de uma tradição. E isso é muito importante, até mesmo para os reformados. Para, de repente, a gente não criar um muro de tradição, e daqui a pouquinho a tradição é que está falando por nós e estabelecendo o que a gente deve ser, e não a palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Vamos então. Júnior, de Deus. Como é que é o pensamento do judaísmo acerca de Deus? Júnior não, desculpa. Vladimir. Júnior já foi, né? Então, Deus, eles consideram Jeová, né, como o único Deus, por isso eles são monoteístas, e esse Deus, ele tem um caráter universal, logicamente, por ser o único, né, ele tem um caráter universal, mas ele tem uma expressão nacional, né, ele se revelou somente a Israel, então somente Israel, somente, né, os judeus, eles têm essa revelação, e então por isso ele tem essa expressão nacional. E eles creem que Deus, ele tem 4 atributos essenciais, que são a questão de que ele existe, ele é um e é único, ele é incorpóreo e é eterno. E por isso eles não aceitam a trindade cristã. Então eles têm esse entendimento de Deus. Isso, muito bem. Então, esse pilar deles, né, axiomático aí de Deus ser incorpóreo, que não pode incorporar, isso é muito complicado, né? Muito complicado em certo sentido, né? Porque é axiomático, né? De cosmovisão. Então, a criança que é ensinada, Deus é espírito, e o espírito não pode incorporar, e Deus não pode ter um corpo, uma forma corpórea. Então, ele é muito complicado. Mas as escrituras vêm vamos dizer assim, rasgam isso, né? Deus não está nem muito preocupado em explicar, ele está preocupado em revelar. Então Jesus vem, encarna e a Bíblia chama ele de Deus. Ele faz as obras de Deus, tem os nomes de Deus, tem as obras de Deus, o poder de Deus. Então como refutar? Não é isso? Então Deus mais fez o quê? Mas ele revelou do que ele veio explicar detalhadamente. Então ele revelou, a realidade é essa. Você creia e pronto, né? Uma pessoa da Trindade, Jesus, o Filho veio e encarnou. Se você acha que Deus não pode incorporar, então aí é outra coisa. Mas Cristo veio, encarnou, morreu, ressuscitou. A ressurreição dele fartamente descrito como visível por muitos, né, testificado no Novo Testamento. Não se achou o corpo de Cristo, não tem expressão sobre isso. Então, Jesus foi assunto aos céus depois, e o Espírito Santo testifica isso nos corações, nas mentes, e o Evangelho é auto-autenticável nesse sentido. Mas não há uma explicação detalhada. Deus não quer explicar detalhadamente isso. Imagine, Deus escreveu tratado exaustivo acerca da
encarnação, né? Ou corporificação da divindade. Imagine como seria um tratado desse, meu amigo, para ser racional, né? Então, tem coisas que, de fato, elas excedem o racional, porque advém do sobrenatural. O sobrenatural não vai se explicar por meios naturais. Então, nesse ponto, é necessário a fé, certo? Muito bem, Vladimir. Júnior, comente aí sobre o Messias Cristo na visão do judaísmo. Vamos lá, para eles têm uma visão voltada mais para os atos do Messias do que para o Messias em si. E eles possuem também uma agenda messiânica, que compreendem o conjunto das profecias messiânicas no judaísmo tradicional. E dizem também que com a vinda do Messias haverá todo o pacto global. Então, é isso. E Jesus Cristo? Ah, não, para Seria eles, esse Messias? não. Eles não aceitam Cristo como Messias. Eles, Exatamente. Então, Jesus não é esse Messias, foi um homem qualquer, na verdade, foi um traidor na religião, né? Enfim, é muito interessante essa visão do Messias, e o Messias veio e eles não viram, né? Então, eles estão esperando até hoje um Messias político, até hoje. É um Messias político, um general, um militar, ou um governante, um primeiro-ministro, ou quem quer que seja. Esse Messias vai ser político para governar a nação étnica, né? Mas, de acordo com o Antigo Testamento, Isaías e outras profecias, Jesus, o Messias, seria um servo sofredor. Será que nunca bateu na mente deles que o Messias também seria um servo sofredor? Entendeu? Porque tem duas. Eu vou considerar assim: é difícil. É difícil. Deus revela a quem Ele quer, no momento que Ele quer, tem os seus planos. É difícil. No Antigo Testamento você tem dois ramos assim de profecias sobre o Messias, tá bom? Um ramo mostra de fato aquele que vem vencendo, aquele rei davídico, né, da linhagem davídica, que é o novo Davi, militar, guerreiro, e que vai deixar Israel como cabeça, né, como destaque das nações, com grande vitória, com revolução social, com eliminação da pobreza, dos males, dos inimigos. Tudo isso existe, de fato, uma linha teórica e profética nesse sentido. Mas existe uma linha também profética em alguns textos, Isaías 53 é o mais clássico, do Messias como servo sofredor. A ideia é você conseguir interpretar isso aqui, entendeu? Eu não posso, presta atenção, a gente não pode pegar, abraçar uma coisa e morrer abraçado nela, né? Você tem que pesar a Bíblia em seu todo. Então a Bíblia fala do servo sofredor. Então o Messias veio, a profecia de sentado numa jumentinha também, é bíblica, é de Zacarias, também é uma ideia de humildade. Então isso aqui está enfatizado nas Escrituras. Por que não considerar? Poxa, o Messias também viria como uma categoria humilde. Acontece o quê? Que isso veio primeiro e isso virá depois. A ordem profética, apesar de apontar para as duas, ela fez meio que isso. Ó. Então Jesus veio como servo sofredor humilde, mas essas profecias ainda acontecerão de Jesus vir como aquele que vem vencendo e para vencer, como está em Apocalipse, que ele vem no cavalo branco e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem para fazer juízo sobre toda a terra e seu nome vai ser glorificado. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo o poderio dele. Futuro isso. Estão entendendo? Então, de fato, os judeus caíram numa enrascada bíblica, porque eles estavam com dificuldade de interpretar coisas simples, quanto mais esses meandros aí da profecia. Se estavam inventando corban, não estavam conseguindo honrar pai e mãe, que é uma coisa bem óbvia.
quanto mais, quanto menos interpretar essas delicadezas e nuances da profecia, né? Enfim, que pena. Então, até hoje, esperando esse Messias que já veio. Qual o entendimento do judaísmo acerca de Satanás? Vladimir, como é que é o Satanás no judaísmo? Então, essa aí é uma questão bem curiosa, né? Porque o professor falou lá na aula, né? Coisas assim que a gente não, a senso comum, a gente não tem ideia, né? De como é que é a visão dos judeus com relação a isso, né? Mas eles creem realmente na figura do Satanás, né? Mas não no diabo, né? Então, nós cremos, né, que o Satanás e o diabo é a mesma coisa, mas para eles não. O diabo para eles não existe, né? Existe a figura do Satã. E esse Satã, ele seria um anjo, né? Um ser de origem espiritual, e o papel dele é aquele que acusa, aquele que condena, né? Ele tem um papel de adversário do homem, mas não no mesmo sentido que nós, né, cristãos, entendemos, né? Ele para eles, ele é uma espécie de enviado, né, do próprio Deus para testar o ser humano aqui na Terra. Porque o ser humano, segundo o entendimento deles, né, ele tem uma tendência, né, tanto para o bem como para o mal. E esse Satã, ele colocaria, né, dificuldades na vida do ser humano para ver qual que seria a reação, se ele tenderia para o bem ou para o mal diante dessas adversidades que ele teria, que na realidade seriam testes, né? Então, ele está sendo testado por esse ser, né, espiritual, que seria Satã, e a partir da sua reação, você seria aprovado ou reprovado por Deus. Então, eles entendem dessa forma. É isso mesmo. Ele seria como aquele... Tem na autoescola? Aquele cara que vai te testar na autoescola? Que senta do seu lado e vai vendo que você... É tipo um negócio daquele, né? E de repente pondo obstáculos, não sei. Você vê como a visão é interessante, né? De certo modo, essa visão é bem ali de Jó, não é isso? Um ser bem submisso a Deus, um ser servo de Deus, já ele extrapola, né, no sentido de despersonalizar o mal, né, e o maligno em si mesmo. Mas nessa questão da soberania de Deus e da subserviência, eles estão corretos. Ao contrário, às vezes no cristianismo gospel moderno, né, as pessoas dão muito valor ao diabo. E aí ele tornam quase um poder paralelo a Deus. Aí é outro equívoco. Né? Você nem tira totalmente, né? E você também nem dá todos os poderes. Então, ele é esse adversário do judaísmo, sim, mas ele é mais, porque ele não é simplesmente um anjo neutro, né? Né? Ele tem a sua própria personalidade de mal, de diabo, né? De opositor e de tentador sagaz, e que imprime, sim, no âmbito humano, oposição às coisas de Deus no âmbito humano. No âmbito, né, é claro, divino não há oposição a Deus, mas no âmbito humano, da existência nossa, ele é o tentador, de fato. Muito interessante, então, tá bom? Vamos lá. Do pecado. Vamos lá, Júnior. O que o judeu entende acerca do pecado? Então, os judeus eles entendem que todos os seres humanos eles nascem puros, sem pecado, livres do pecado, porém com uma inclinação para fazer o mal ou o bem. E aí, no caso, vai caber deles, né, do livre-arbítrio deles, escolher qual inclinação seguir. Que bacana, hein? Se a gente tivesse que classificá-los entre arminianos e calvinistas, eles seriam o quê? Arminianos. De repente, eles não dão muita nem bola a esse tipo de teoria, que são mais cristãs, né? Mas eles se enquadrariam no que a gente chama de repente, pelagianismo, semipelagianismo, né? Arminianismo, talvez até um pelagianismo. Pelagianismo seria até mais
é legítimo, porque eles negam até mesmo o pecado original, que é claro que foi, vamos dizer assim, foi formulado, né, descoberto nas escrituras e enaltecido essa doutrina por Agostinho, né, século 4, 4, 5, 4, e no contexto do cristianismo. Então está fora, o judaísmo não quer saber disso, não quer saber de Agostinho, não quer saber de Calvino, de Lutero, não quer saber desse pessoal. Mas Agostinho já falava do pecado original, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Então o judeu está falando aí que não tem pecado original, então é bem uma tese pelagiana mesmo. Na visão deles, então o homem nasce livre, com a sua potencialidade, então vem o testador, o diabo, o adversário, as situações, e ele pode corresponder bem ou mal diante disso, diante da lei, diante dos mandamentos, e de certa forma tem então a expiação, a salvação por meio de obras, né? Que é a próxima pergunta aí. Como é que eles pensam acerca da expiação, o Vladimir? Então, né, então, como o senhor mesmo falou, né, eles não creem, né, que há essa questão do pecado original, né, então para eles não, na realidade não teria essa necessidade de ser salvo, né, claro que eles sabem que o ser humano peca, né, só que como, né, a gente falou ali, né, há uma tendência, né, tanto para o bem como para o mal do homem, e cabe ao homem, né, através do seu livre-arbítrio, né, de ver o que ele quer, se ele vai fazer o bem ou se vai fazer o mal. Mas então, só que como nós sabemos, né, todos pecam, né, isso aí é inevitável, né, e para eles a questão assim, o remédio, né, pro pecado, né, o perdão do pecado para eles, né, seriam através de três métodos, que seria a prece, as orações, né, a respeito desse pecado, e o arrependimento, sendo que teria que ser um arrependimento sincero, de coração, e também através das boas ações, né, que seria a caridade, né, e dessas três, né, para eles a mais importante seria essa última, né, seria as boas ações, Caridade, né, né? a caridade, né, então eles entendem dessa forma, né, então que através dessas três ações, desses três métodos, eles conseguiriam o perdão dos pecados, né, e seria basicamente essa a forma de Aqui, expiação. bacana, É, né? A forma de expiação deles, né? Bem é, por obras mesmo, né? basicamente por obras, né? Basicamente por obras, né? E eles, tipo assim, eles não são assim, eles não são proselitistas, né? Eles não ficam querendo que todo mundo se converta ao judaísmo, né? Porque eu entendi assim também que é uma questão mais de para eles é uma questão mais racial, mais nacional, uma coisa mais de identidade cultural deles, né? Então, tipo assim, se você não nasceu judeu, você não tem obrigação nenhuma de ser judeu, nem de conhecer nada da religião deles, entendeu? Isso é Só uma vai coisa. para o inferno, né? Se não for, mas tudo bem. Se não vier para cá, né? Para nós, só vai para o inferno. Mas Até aí porque eles também nem acreditam no inferno, né? É a próxima pergunta. Mas tudo bem. Não, mas aí que tá, né? Porque também, tipo assim, apesar de eles se acharem, né, o caminho certo, né, que eles receberam a revelação de Deus, né, que é universal, eles também entendem que a aliança que Deus fez com Noé serviria para nós hoje, os gentios, né? Então, eles também têm esse entendimento, né, que o Deus também fez uma aliança com os gentios através daquela aliança com Noé, Ah, bacana. antes de Abraão, né? Por obras, né? Também. Só que para eles também tanto faz, vocês se virem para lá, né? Nós temos o nosso aqui, e se vocês quiserem vir para cá, beleza, mas também se não quiser. É. Mas bacana, bacana, né? O método de expiação, né? Bem por obras, né? Falar de graça, então, é uma coisa, né? Você vai evangelizar o judeu. Você tá vendo que você tem uma trajetória bacana, né? Você tem E é, que. e é difícil, hein? Porque Exatamente. essa identidade cultural e nacional deles é muito forte. É muito. Exatamente. Para você querer evangelizar isso, você está querendo dizer que eles abandonaram a identidade cultural e nacional deles. E isso, entra naquela parte que a gente até comentou dos índios,
dos afro-brasileiros, que eles vão encarar como uma traição até mesmo a pátria, a raça, alguma coisa do gênero. Então fica difícil, mas que o Senhor tenha misericórdia, né? Método de expiação complicado. Só que eles não perceberam que esse sentimento foi o que afastou eles de Deus, na realidade. Sim. Eles amaram mais a tradição e a identidade nacional deles do que o próprio Deus. Isso mesmo. Júnior, para a gente finalizar, fale aí, comente sobre o inferno na visão do judaísmo. Então, no judaísmo não tem uma palavra específica sobre o inferno que nós vemos no cristianismo, mas, segundo a aula, diz que existe uma opinião dominante do judaísmo tradicional, que é que todos, inclusive a alma dos mais justos, têm que passar algum tempo, sendo não mais que 12 meses, em um local chamado Geminon, onde as almas são purificadas dos seus pecados, para os quais as pessoas ainda não tenham se arrependido em vida, e a partir dali a alma, digamos assim, justificada, né, arrependida, vai ganhar o mundo vindouro. E ele diz ainda que os perversos, eles são destruídos após esses 12 meses. Seria uma espécie de purgatório para eles, né? Esse Geinon aí é a mesma palavra para inferno no Novo Testamento. Jesus usou o Geena, né? Ele falou Geena, Jesus, né? Que é o vale de Inon, né? Que era o lixão da cidade. Então, é claro que ele usou metaforicamente, né? Vão para, em outras palavras, vão para o lixão que está pegando fogo, que arde em fogo o dia inteiro. Então, ele chamou o inferno, essa região Geena, né? Metaforicamente, essa região de punição eterna. Então, eles usam, nesse comentário que você falou, eles usam o Geinon aí, nesse sentido, mas num sentido mais de purgatório, né? Tá mais para um purgatório católico, né? Que as almas dos justos vão, ficam 12 meses, não sei por que os 12 meses, por que não 11? Por que não pode se graduar antes, com 6 meses? Fazer um intensivo, quem sabe, e 3 meses ser purificado. Então tem que ter os 12 meses certinho. Após isso, os que foram purificados, né? Então vão ascender ao paraíso e os outros vão ser aniquilados. Olha de onde que vem o aniquilacionismo jeovista e adventista. Vem do judaísmo. Por isso que eu falo que eles são muito apegados às doutrinas judaicas. Então, o judaísmo é que advoga esse aniquilamento. Aí o adventismo e o jeovismo abraçaram isso também. E onde é que está o inferno? Então, o inferno, ele perde um pouco o sentido. Aí o adventismo, ele tem uma teoria, o jeovismo tem outra teoria, né? E o inferno, esse Geinon aí, esse purgatório, no judaísmo tem esse sentido, no adventismo é o sono da alma, né? No jeovismo, quando morre-se também tem essa ideia do sono da alma, mas você não tem mais muita semelhança com esse inferno do judaísmo. Tá bom? Muito bem. É isso aí. Acho que foram os principais temas, os debates feitos na aula. Espero que aí tenha ajudado vocês, né? Esse exercício aí de relembrar ainda, depois que vocês já assistiram a aula, relembrar, comentar. Vai ficar gravado isso aqui, vocês podem assistir depois também, né? E isso aí. Sucesso, mais 2 aulas, não é isso? Tem o questionário e a gente finaliza esse módulo. Valeu, meus irmãos. Até mais. Beleza, Ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom. Deus